Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça a polêmica em torno da cava subaquática de Cubatão, na Baixada Santista. Você acompanha também as pesquisas para tentar evitar a extinção de uma espécie de raposa só encontrada no Cerrado brasileiro. E ainda o Clube da Caçamba garimpa preciosidades em meio ao lixo. Objetos e materiais encontrados nas ruas da capital paulista ganham novo destino nas mãos destes artistas da reciclagem. Este cientista estuda o comportamento da raposa do campo para preservar o animal ameaçado pelas ações humanas. E moradores de Cubatão se mobilizam contra uma grande cratera submersa que recebe sedimentos contaminados, construída perto da área de mangue, berçário natural de peixes e crustáceos. Um grupo de pessoas decidiu criar o Clube da Caçamba de São Paulo. A turma garimpa e recupera o material descartado em ruas de bairros da cidade. O que é lixo para uns é tesouro para outros. O aviso está bem visível. Descartar resíduos irregularmente é crime ambiental sujeito a multa. Mas não adianta. Gavetas, portas de armário, madeira e até cadeiras usadas. Tudo descartado na calçada sem a menor cerimônia. Alguns moradores contratam o serviço de caçamba para descartar entulhos, mas quase sempre se encontra material que pode ser reaproveitado. Carrinho, cordas e ferramentas compõem o kit caçambeiro que estes jovens ativistas criaram para andar pelas ruas da região central de São Paulo. 2 quarteirões à frente e lá está uma caçamba das boas. Material e objetos encontrados em boas condições são reinventados no ateliê, que virou um ponto de encontro do coletivo Clube da Caçamba. O que me levou principalmente foi a necessidade. Eu estava mudando para um apartamento e eu não tinha móvel suficiente. Queria uma mesa de jantar que eu pudesse ter vários amigos juntos. E aí, como custaria muito caro uma mesa dessa, eu resolvi que dava para montar, que talvez não fosse tão complexo e que tinha muito material em volta. E aí eu fui falar com os amigos que eu achei que já faziam esse tipo de trabalho e eu estava certo. Eles já estavam tentando monitorar essas caçambas. E aí, a partir disso, a gente resolveu fazer um movimento um pouco maior. Na página do Clube da Caçamba, disponível no Facebook, os seguidores postam a localização e fotos de caçambas recheadas de material que ainda pode ser bem aproveitado. Além de estimular a reciclagem do que já foi descartado, o grupo quer debater o conceito de resíduo, do consumo e do descarte desnecessário. A proposta do grupo é a gente repensar por que a gente precisa comprar novo toda hora e como que a gente joga fora as coisas, qual o momento e qual a forma que a gente joga fora as coisas. Então, na hora que a pessoa colocou isso na caçamba, ainda tem potencial. A gente pega, resgata, a gente traz para um grupo que mostra para as pessoas, olha, tem coisa que ainda serve. O que dá para fazer com isso? Vamos fazer um móvel? Olha o móvel que eu fiz. Meus pais, meus avós arrumavam a roupa. O móvel arranhava, meus pais, meus avós sabiam arrumar. E a gente, não sei se talvez por uma lógica de carreira, a gente não aprende mais o trabalho manual, a gente se distanciou e a gente não se vê nem capaz de resolver isso. Eu acho que... E aí acho que é um pouco de quebrar esse medo, porque eu falo, eu sou completamente amador, o que eu tenho feito é 0 acabamento, mas eu estou extremamente satisfeito com o resultado e não é difícil, é uma furadeira, você faz um furo meio errado, bota o parafuso e o negócio está fixo, sabe? Então essa que é a mensagem do grupo, a ideia é que a gente não quer... A gente quer transformar um pouquinho assim, a consciência de comprar novo e de jogar fora as coisas no geral. Assim, não posso falar de imóveis no geral. E qual é o próximo passo agora que vocês estão tentando trilhar? Criar o acesso a essas ferramentas. Porque ferramenta é uma coisa que a gente usa muito pouco. Ela fica a maior parte do tempo ociosa e não precisaria estar. Então, quando você pega um bairro,
com certeza tem várias furadeiras paradas e tem mais pessoas ainda que não têm acesso a uma furadeira. Então, se a gente só articulasse isso, só deixasse claro, olha, eu preciso de uma, quem tem, a gente já consegue fazer com que mais pessoas tenham acesso e possam utilizar esses materiais que hoje estão parados, estão sem uso. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. O Congresso Nacional não ratifica o Protocolo de Nagoya e o Brasil é excluído dos acordos da Convenção da ONU sobre Biodiversidade. O documento garante a repartição justa e equitativa dos benefícios gerados pelos recursos genéticos de um país. As comunidades indígenas e quilombolas são as mais prejudicadas pela decisão do Congresso, que cedeu às pressões da bancada ruralista. O Jardim Botânico de São Paulo completa 90 anos. Situado na zona sul da capital paulista, ocupa 36 hectares do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, em área de mata nativa, onde está a nascente do famoso rio Ipiranga. Estufas com plantas da Floresta Atlântica, o Lago das Ninféias e o Museu Botânico atraem 20 mil visitantes por mês. Nas alamedas e bosques existem mais de 2.000 exemplares de 600 espécies, tanto nativas do Brasil quanto vindas de outros países. E aguarde, porque tem mais! A polêmica em torno da cava subaquática em Cubatão, na Baixada Santista. E a seguir, pesquisador estuda espécie de raposa ameaçada de extinção que só existe no Cerrado brasileiro. O Repórter Eco volta daqui a pouco. A raposa do campo só é encontrada no Cerrado brasileiro, mas assim como o bioma, está ameaçada pelas atividades humanas. O pesquisador Frederico Gemésio Lemos estuda o comportamento da espécie para tentar salvar este animal único no país. Quando escurece no cerrado, ela logo dá as caras. Pequena e acinzentada, essa é a raposa do campo, um dos 7 canídeos menos estudados do mundo. Das 5 espécies de canídeos que ocorrem no Brasil, ela é a única que ocorre só aqui e, mais importante que isso, ela só ocorre no cerrado. Então é um bicho pequeno, de 3,5 kg mais ou menos, e que tem uma particularidade muito interessante. Ela se alimenta basicamente de cupins, que é complementado por besouro, por grilos, um pouco de frutos, tanto silvestres quanto exóticos, um roedor ou outro, escamados como serpentes, lagartos e aves. Foi por causa desta espécie que Frederico Gemésio se tornou biólogo. Fez doutorado e fundou o Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado. O nosso foco principal é entender como espécies como a raposa do campo e a onça-parda estão sobrevivendo em agroecossistemas, que são os ecossistemas da atualidade, que significa o quê? Uma área já agrícola, de agropecuária, mas que ainda é pontuada e ocupada por fauna silvestre e flora silvestre também, e por essa fauna e flora estar ali, ela está interagindo com a fauna de domésticos, ela está interagindo conosco, que somos parte da fauna. Ao lado da também bióloga Fernanda Cavalcante, Frederico passa dias e noites a monitorar famílias de raposas que se distribuem pelo sul de Goiás. Durante campanhas, alguns animais são capturados e recebem radiocolares com GPS, para que os pesquisadores possam acompanhar seus hábitos e movimentos. Desde 2002, o projeto já monitorou mais de 50 raposas. A fêmea tem filhotes em tocas e não demora para que as raposinhas curiosas saiam para explorar um mundo tão cheio de ameaças. Uma boa parte das informações de ameaça vem do sudeste de Goiás,
que, ao ver dos especialistas, representa o cenário mais comum hoje para o cerrado, que é você ter uma matriz antrópica. O que significa isso? Uma matriz que já foi modificada por ações humanas. Então, metade das ameaças à raposa do campo são, de fato, de origem humana. A raposinha do campo é tão ameaçada quanto sua casa. O cerrado é um dos biomas que mais sofre risco de desaparecer do planeta. E a perda dele é um prejuízo não só para a raposa, né, doutor Frederico? Com certeza. Toda espécie depende de interações. E à medida que você perde uma espécie, outras vão estar ameaçadas também. E isso está sendo mostrado por diferentes trabalhos. Para ter o mesmo privilégio que o biólogo e ver a raposinha de perto, é preciso abrir bem os olhos no cair do dia. O animal teve que se adaptar à expansão das cidades e das lavouras. Se ainda vai sobreviver por muito tempo, depende de todos nós. Ela é parte do nosso patrimônio em termos de biodiversidade. Ela está no nosso quintal, e isso é literalmente, porque quem mora no interior tem a raposa no quintal das fazendas. No meu quintal, eu moro na fazenda, tem raposa. Então isso é um dever de cuidar da vida ao nosso redor, não é um dever do Estado somente. É um dever do Estado, é um dever do Estado de maneira geral, do município, do governo. E é um dever nosso como ser humano, como apreciadores da vida, de entender o que nos cerca, né? Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. As pedras que soam como sinos. O Parque das Rochas Curiosas fica em uma área de 80 mil metros quadrados, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Vários músicos procuram o local para compor melodias com sons diferentes, produzidos pelas batidas de martelo nas pedras. Os nativos norte-americanos conheciam o mistério das pedras que tocam há séculos e passaram esse conhecimento para os colonizadores europeus em meados do século XVI. Estudos feitos nas rochas vulcânicas comprovaram que elas contêm o diabásio, material que surgiu com o esfriamento do magma expelido do interior da Terra. Ele tem ferro e outros minerais. O som seria resultado dessa composição e do processo da formação geológica há milhões de anos. Esse processo teria gerado dentro das rochas um intenso movimento molecular de ressonância. O Parque das Rochas que Soam, um concerto de sons metálicos a céu aberto. E veja a seguir. A polêmica em torno da cava subaquática de Cubatão, na Baixada Santista. A cratera submersa recebe resíduos contaminados e fica perto do ecossistema considerado berço da vida marinha. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Agora você acompanha uma reportagem especial sobre um assunto polêmico. Moradores de Cubatão, na Baixada Santista, se mobilizam contra uma cava subaquática construída na região de Mangue, berçário da vida marinha. Palafitas às margens do Rio Casqueiro e nenhum sinal de saneamento básico. A Vila dos Pescadores é um dos lugares mais carentes de Cubatão, na Baixada Santista. A comunidade nasceu e cresceu na região de grandes indústrias do polo petroquímico. O vai e vem das marés convive ainda com a entrada e saída de grandes navios pela Baía de Santos. Alguns deles passam pelo porto organizado,
o Porto de Santos, e seguem alguns quilômetros adiante até um terminal portuário particular. Esta é a paisagem na divisa entre os municípios de Cubatão e Santos, litoral paulista, região de estuário onde os manguezais prestam importantes serviços ambientais e também servem de berçário da vida marinha. É justamente neste ambiente, que tem ecossistema, que deveria ser preservado, que foi aberta uma cava subaquática. Mas o que é uma cava? Neste caso, uma cratera submersa que mede 25 metros de profundidade por 400 metros de diâmetro. E para que ela serve? Para empresas particulares depositarem sedimentos contaminados inclusive por metais pesados que são dragados do fundo deste canal, o Piaçaguera. As operações de dragagem e a disposição dos sedimentos na cava foram autorizadas pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. O empreendimento, com licença ambiental em vigor, trouxe à tona um antigo problema. O Piaçaguera foi considerado o canal mais poluído do estuário santista. No fundo dele está o chamado passivo ambiental da extinta Companhia Siderúrgica Paulista, a Cosipa, e da Ultrafértil. Passivo assumido pelas empresas que hoje compartilham o porto privado, a Uzi Minas e a VLI, que tem como maior acionista a Vale S.A. O químico e doutor em qualidade ambiental José Eduardo Bevilacqua é o assistente executivo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB. Ele esclarece quais são os contaminantes encontrados nos sedimentos. Basicamente o que nós temos são compostos do tipo HPAs, policíclicas aromáticas, que são oriundas da atividade industrial, predominantemente da aciaria, dessa atividade do aço, né? E temos também alguns registros de alguns metais, como é o caso específico do mercúrio, que inspira todo o cuidado a esse respeito. A bióloga e oceanógrafa da Universidade de São Paulo, Silvia Sartor, que atua junto ao Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Marinha da Baixada, analisa os riscos dos contaminantes. Metal pesado, ele acumula na cadeia trófica. Uma ostra que é filtradora, um mexilhão, acumula 100 vezes esse contaminante que vai para a coluna d'água. Uma pessoa que se alimenta disso, especialmente os pescadores que pescam, se eles não vendem, eles destinam à família o fruto da pesca deles, eles vão acumulando isso no sangue. E depois passa a ter câncer, problema neurológico. Esses poluentes são mutagênicos, ou seja, eles causam deformação em fetos. Onde a cava foi feita, não existe placa de sinalização. Flutuadores sustentam ao redor dela uma tela submersa chamada cortina de silt, que, segundo os técnicos, impede a passagem dos sedimentos para a água do estuário. Seu Claudir, pescador há 48 anos na região, por precaução, foi buscar outro lugar para trabalhar. Aquela área era a área que a gente pescava, né? Então, devido eles colocarem ali, então a gente fica sem ter lugares próprios para pescar, que é nosso ganha-pão, né? Desde 2017, a cava recebe os sedimentos do Piaçaguera. A dragagem na região de estuário, constantemente assoreada, é necessária para garantir navegação segura de navios cada vez maiores. Fábio Savoia, gerente-geral de implantação de projetos de portos da empresa VLI, explica que entre as soluções estudadas para a disposição deste sedimento, a cava se mostrou a mais viável. A gente tem uma questão de espaço físico para tratar esse material, a gente tem uma questão de espaço físico para dispor esse material e nós temos também a questão de quanto isso custa e quanto tempo vai levar.
Com mestrado em Ciências Ambientais, Jeffer Castelo Branco é pesquisador da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e é diretor da Associação de Combate aos Poluentes. O ativista ambiental entrou com uma ação popular e organiza um movimento social contra a operação da cava. O processo de dragagem já é um problema, né? Ele causa a ressuspensão dos contaminantes, ele solubiliza de novo na água, a água passa a ser um transporte a longo distância de resíduos, né? E a cava em si, ela é um problema, ela é um impacto ambiental. É uma draga mecânica que aspira o material como se fosse um aspirador, numa velocidade constante, baixa, e esse material é levado para uma cisterna dentro do navio, numa velocidade também controlada, e com isso você vai medindo a turbidez da água, vai medindo os parâmetros de controle, e você não verifica qualquer tipo de alteração importante na coluna d'água. No dia em que a equipe do Repórter Eco esteve no local, foi registrado que a dragagem feita no canal era a convencional e não a chamada ambiental, como estava previsto, segundo a CETESB. Isso foi uma intervenção pequena, teve essa solicitação, os volumes não passam de 50 mil metros cúbicos, são volumes muito pequenos, e realmente teve todo o acompanhamento, foi uma etapa muito curta de tempo, tá certo? Que não impactou o andamento da dragagem como um todo. Foi uma intervenção pequena, mas teve toda a anuência da CETESB, todo o acompanhamento, todo o monitoramento. O geólogo e professor do Instituto Oceanográfico da USP, Michel Maíques, defende outra solução para o sedimento dragado do Piaçaguera. Deveria se buscar uma solução tecnológica não na forma de uma cava subaquática, mas, por exemplo, um aterro industrial, um lugar confinado, né, um lugar em que o sedimento pudesse ser tratado, a despeito de volumes, a despeito de quantidades, né? O importante aí é observar que se trata de sedimento altamente contaminado. O Ministério Público Federal entrou no debate. Em 2017, recomendou à CETESB não autorizar a abertura da cava e nem conceder a licença. Segundo o procurador da República, Antônio Molina da Loia, o estudo de impacto ambiental feito em 2004 não apresentava a cava como a primeira solução e previa uma dragagem de até 12 metros no canal. Hoje, a draga atinge 14,5 metros e deve chegar a 15. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual entraram juntos com ação cautelar. A Justiça negou o pedido de suspensão das atividades e um novo recurso foi impetrado. Para a da Loia, o aprofundamento do canal merecia um novo estudo de impacto ambiental, ou pelo menos um complemento. O estudo foi feito para um projeto de 12 e está sendo feito 15. E com 12 tinha sido aprovado dizendo que ia limpar. Agora, para limpar, precisa de 15. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, dragando até 15, você gera um volume muito maior de sedimentos. Então, se eles estão contaminados, você vai ter que colocá-los em algum lugar com segurança. E a opção mais segura do EIA não era numa cava subaquática. Onde era? Era em terra, em unidades de disposição confinadas, que teriam um monitoramento, inclusive perimetral, para você poder detectar se estava tendo algum extravasamento. Longe dos gabinetes e escritórios, a Vila dos Pescadores, que fica a 2 quilômetros da cava, parece passar despercebida. A líder comunitária reclama da falta de informação. Nós não somos contra o progresso, né, o desenvolvimento, mas queremos um desenvolvimento sustentável, sem tanta agressão à natureza. Isso é o que a gente mais pleiteia. Então, se esses produtos não são tão maléficos, por que eles se omitem de dar essas informações? Se faz bem, por que não divulga claramente? Segundo a CETESB, no final de 2018, as atividades na cava serão encerradas e o local será coberto por uma camada de sedimento limpo. O
risco de contaminação não existe. O que vai haver é um monitoramento constante da região, é claro, é nossa obrigação de se ter um monitoramento e qualquer medida que tenha que se tomar, vai ser tomada imediatamente. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase do escritor e biólogo moçambicano Mia Couto. Nós já veneramos a terra, a água, o bicho, a árvore como uma entidade divina. É preciso ressacralizar tudo isso, no sentido que essas coisas não podem ter dono. Repórter Eco, até o próximo programa.